Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, eu sou o Fernando Rocha, você está sintonizado no canal Viver Brasil e o nosso programa está começando agora. Muito bem, vamos começar o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, transmitido aqui dos estúdios em Belo Horizonte para o mundo todo pela internet. Em todos os cantos, os 4 cantos do planeta, você pode acessar o nosso conteúdo pela internet e também aqui no canal, na programação do canal Viver Brasil. Nosso assunto de hoje é muito sério, pode ser tratado como algo corriqueiro, mas na verdade a gente vai entender a gravidade dessa questão que a gente vai abordar agora. A diarreia, tanto nos adultos quanto nas crianças, é uma situação que merece atenção e cuidado e para isso a gente conversa com a doutora Juliana Papatella, que é gastroenterologista do Hospital Felício Roxo. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Alegria te recebê-la aqui, doutora. Vamos explicar melhor qual é esse processo da diarreia. Normalmente a gente relaciona isso a uma indigestão, a algo que não caiu bem, é algo que o organismo se encarrega de resolver. Quando acontece isso mesmo, que a gente não precisa preocupar, e quando a gente precisa realmente se preocupar com a diarreia? Bom, isso é uma questão que gera muita dúvida, né? A gente tem as diarreias em que a gente fica menos preocupada, né? Que são as diarreias chamadas diarreias agudas, que são aquelas que duram ali no máximo 15 dias, né? Que tem uma evolução aí mais benigna, que tem uma melhora espontânea, né? Quer dizer, ali a gente tem a diarreia durante 2, 3 dias, o paciente evolui com melhora, não faz uma febre alta, não provoca uma desidratação importante, não provoca uma debilidade importante. Para essa diarreia, em geral, a gente não tem grandes preocupações. Mas aquela diarreia que persiste por mais tempo do que isso, ou mesmo uma diarreia que provoca uma desidratação importante, não apresenta melhora importante, né, provoca febre. E as diarreias provocadas em pacientes que são pacientes mais debilitados, como por exemplo, paciente de idade muito jovem, paciente idoso, paciente com doença crônica, essa diarreia sim é uma diarreia que a gente tem que atentar mais e buscar investigação. Qual a diferença de uma para outra, além do tempo que a senhora disse, né? Estamos falando aí de 10 dias, uma semana, talvez. E normalmente a gente quer procurar a razão, aquela feijoada, a azeitona daquele drink, né? Sempre tem um culpado ali e normalmente a gente acaba nem acertando bem, pode ter sido uma contaminação de alimentos, né? Mas como é que a gente pode perceber a diferença de uma diarreia para outra, além do tempo? O que é fundamental, além do tempo, é o estado geral que a pessoa se apresenta, né? A primeira coisa, se é uma febre que persiste por mais tempo, uma febre alta que não passa, se há uma debilidade importante, se a pessoa sente um mal-estar durante muito tempo, uma fraqueza, uma dificuldade de se alimentar, se é um vômito que não passa, uma diarreia que não passa e mais do que isso, se é uma diarreia que tem sangue presente, se tem catarro presente, se tem resto de alimento muito importante, essa é uma diarreia que a gente precisa preocupar. Para as mães, já falando assim da questão da diarreia nas crianças também, né, quando as mães levam as crianças no médico, é sempre a mesma coisa, é uma virose. A virose é culpada de tudo, né? Febre, diarreia e vômito, que é o que a criança tem. Tudo envolve febre, diarreia e vômito, né? Como é que a mãe pode perceber melhor os sintomas, além desses 3, que são, na verdade, o triângulo de vários outros problemas? Em crianças, é muito comum que a diarreia seja provocada por vírus, né? Que são chamadas viroses, né? Em adulto também, mas em criança elas são muito mais comuns porque as crianças, em geral, elas têm mais dificuldade de fazer hábito de higiene melhor, né? A criança põe a mão na boca toda hora, né? Mexe em lugares diferentes, às vezes o alimento não está bem aí limpo, né? Então a chance de ter essa diarreia é maior. Para as mães, o que é muito fundamental é perceber o tempo de evolução e estado geral da criança. Se a criança tem uma diarreia
diarreia está em melhora, é uma diarreia benigna. Se a criança tem uma diarreia e ela tem uma debilidade muito grande, para de brincar, tem febre alta, fica acamada, não consegue fazer as atividades dela, essa é uma diarreia que gera preocupação, né? E como eu já disse, é questão temporal também. Se é uma diarreia que persiste durante mais tempo e não tem melhora espontânea, essa diarreia ela merece uma investigação mais profunda. Quando a gente fala da atenção à diarreia, a gente precisa falar também como a gente está perdendo líquidos importantes do nosso organismo para que esse processo de limpeza aconteça, né, doutora? O cocô está igual água. De onde vem essa água? De lugares nobres, importantes, que vão emprestar essa água para alguma coisa tentar se resolver, né? Sim, o processo da diarreia, ela tem a ver com uma resposta do organismo a uma inflamação que está acontecendo na mucosa gastrointestinal, né? Com essa inflamação, né, existe uma dificuldade de absorção, né, principalmente dos líquidos. Então, com isso, o paciente tem uma diarreia importante, né? Qual que é o problema dessa desidratação? O problema é que com isso a gente tem uma perda muito grande de sal mineral, né? De todos aqueles íons. A gente tem uma dificuldade de absorção de alimentos, né? E uma dificuldade nutricional se essa diarreia se persiste. Agora, muitas mães falam também da necessidade daquele famoso soro. Existe uma campanha muito forte, né, que já há algum tempo não existe mais, do ensino do soro caseiro. Isso acabou mudando. Lembra, o soro deve ter o gosto da lágrima, um pouco de sal, um pouco de açúcar, mas o Ministério da Saúde na época entendeu que ficaria muito confuso para a mãe acertar a dose ali, né? Sim. Então parece que a estratégia do Ministério da Saúde mudou, né, com relação Sim. a isso, né? O que permanece válido com relação a essa hidratação, tanto para criança quanto para adulto? Hoje em dia a gente sabe que o ponto fundamental de melhora dessa diarreia aguda, importante, é a hidratação. E uma hidratação correta. Quando a gente fala de hidratação correta, a gente fala com a quantidade ideal de íons. Então não basta, por exemplo, comprar refrigerantes, sucos de caixinha, né? Porque esses líquidos, eles não têm a quantidade ideal de íons que vão repor as perdas, tá? Então o ideal é a gente seguir o uso do soro fisiológico comprado em farmácia. Por quê? Porque é um soro que a gente sabe que as quantidades que tem lá de íons são quantidades ideais para melhorar a diarreia. Uma quantidade não ideal de íons nesse soro pode levar até uma piora da diarreia. Tá? Então é por isso que o Ministério da Saúde hoje recomenda que o soro seja um soro já comprado, já que para a gente ter aí as doses ideais dos íons que devem ser repostos, tá? E nunca pensar em repor através de refrigerante, de suco de caixinha, sempre através da soroterapia aí recomendada. Mas e com relação aos isotônicos e também a água de coco? Isso é que gera muita dúvida, né? Os isotônicos, em geral, eles têm uma concentração menor de íons do que a forma necessária, tá? Isotônicos são feitos para reposição durante a atividade física, que é uma reposição muito diferente da reposição do paciente que tem uma diarreia, tá? Então não são líquidos ideais para reposição em alguém que tem diarreia e uma debilidade. Água de coco? Água de coco é permitido, tá? Mas com muita cautela, porque ele pode ter uma concentração muito alta de potássio. E o potássio pode levar à piora da diarreia ou um distúrbio hidroeletrolítico muito grave. Os isotônicos têm muito sódio, por outro lado. Sim. Também, que também podem atrapalhar, descompensar um pouco, né? Sim, não é à toa que o Ministério da Saúde recomenda que sejam usados soros de reidratação oral comprados, e quando isso for muito difícil, né, do ponto de vista de acesso, a gente tem uma dose ideal de mistura de água com açúcar, né, junto à água filtrada, né? Isso não é o ideal, mas considerando aí em algumas situações em que não se tem o acesso, é melhor do que fazer uso de outras bebidas industrializadas. Nós estamos falando da ingestão de líquido, mas mães, pais, pessoas que estão próximas de quem está, né, atravessando uma diarreia, ficam, você não come nada, tenta comer alguma coisa. É difícil, né? Quem já passou por isso? Todos nós já passamos, que realmente não dá para comer nada. É preocupante não comer nada? Não é para comer nada? Ou aquela velha canjinha boa, que caldo de galinha e canja de galinha não faz mal a ninguém? Como é que é conselho? Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? O que a gente recomenda durante a diarreia
é uma alimentação saudável, tá? A gente tem poucas restrições, né? O que a gente pede de restrição? Alimentos muito gordurosos, né? A gente pede para restringir. Em alguns casos, restrição de lácteos, tá? Mas, em geral, uma dieta saudável e o que a pessoa estiver tolerando, né? Porque deixar de alimentar num quadro de diarreia pode levar à piora da desidratação, né? A hipoglicemia, né? A piora da debilidade. Então, alimentar é fundamental. Então é fundamental, não é para deixar, porque às vezes a gente, quem está passando por isso não tem vontade de comer nada, tem que forçar mesmo? A gente tenta, né, conforme a tolerância, e se precisar a gente lança mão de medicações, seja para cessar a diarreia, seja para tolerar, né, ter pelo menos um pouco mais de tolerância do ponto de vista de dor abdominal, né? Então a gente pode lançar mão disso se for o caso. E se é alguém que não tolera alimentar durante muitos dias, muitas horas, essa pessoa precisa buscar ajuda, né? Que talvez seja um caso aí de começar a medicação, de tentar uma outra abordagem. Tem aqueles alimentos clássicos, né? Que soltam ou que prendem o intestino, né? Tipo goiaba prende, manga solta, mamão solta, maçã segura um pouco. O que tem de fato nisso aí? A gente recomenda não fazer alimentos laxativos logo de cara, tipo mamão, a gente tem certeza que é um alimento mais laxativo, né? Manga é um pouco mais laxativo, abacate tem uma quantidade muito grande de gordura, né? Acaba soltando um pouco o intestino, e alimentos gordurosos. Tá? Com exceção disso, a gente não faz muita restrição exatamente porque a gente tem que observar a tolerância de quem está tendo a diarreia. Isso é o mais importante. Nesse momento tem que soltar mesmo, tem que sair tudo. É outra também imagem que fica, né? De quem cuida, o pessoal do interior fala, não, deixa sair, ou vomita, ou faz o cocô igual água, mas tem que limpar. Tem razão essa sabedoria popular? Não é recomendado a gente provocar diarreia, tá? Usar mais alimento que seja, mais é o que nós estamos falando, mais mamão, medicamento, da manga. Não é recomendado que isso seja feito, tá? Se o paciente já estiver em melhora, a gente tem algumas medicações que a gente usa para prender o intestino, né? E tornar mais confortável o processo de evolução de melhora. Tá? Mas essas medicações só podem ser passadas com avaliação médica. Importantíssimo falar isso. O Brasil é um dos campeões de remédios comprados sem receitas, né, sem indicação médica, da automedicação. Existem remédios populares que são vendidos sem receita e que prendem o intestino. Isso pode causar um problema ainda maior, né, doutora? Certamente. Se a gente tem uma diarreia não tratada, né, adequadamente, e a gente faz uso de uma medicação que prende o intestino, essa diarreia pode evoluir para o pior. A diarreia associada a um vômito com um jato muito forte é preocupante? Faz sentido analisar um pouco essa força do jato, principalmente nas crianças, mães muito preocupadas com isso? Isso é um pouco difícil da gente avaliar, né? Porque a força do jato do vômito ela não tem muito valor médico, sabe? Então, o que a gente costuma ver é o número de vômitos que o paciente tem, o número de diarreias que tem. Isso é mais importante para nós do que propriamente a força do vômito. Tá. Agora, analisando e investigando as causas, a gente falou aqui da importância de lavar os alimentos, a gente falou da importância de lavar bem as mãos, mas existem atos frequentes na nossa vida que acabam contribuindo para essa possibilidade, né? Por exemplo, a salmonela pode causar, né, do ovo na maionese. Hoje, na maionese especificamente, está menos comum, né? Mas temos contaminações cruzadas do frango que descongela em cima da pia e várias outras atitudes que provocam diarreia, né? Sim, a forma de armazenar os alimentos é fundamental, né? E a gente tem alguns alimentos que a gente sabe que são mais perecíveis, né? O ovo é um deles, né? Os alimentos, as verduras, os legumes, as frutas são, né, produtos aí mais perecíveis, então a gente tem que ter mais atenção com esse tipo de alimento. O ovo é mole, tem mais risco? Sim. Gema mole, que é deles, é o melhor ovo Sim. que tem, aquela geminha mole com arrozinho, um tomatinho cortado. Nossa, doutora, é um risco? Tem o seu risco sim, tá? A gente recomenda que os alimentos sejam cozidos de forma correta, tá? E os alimentos crus certamente têm um risco muito maior da diarreia. Vale a pena, né, conseguir selecionar bons lugares, né, de adquirir esses alimentos para a gente ter segurança.
Na pandemia, muita gente lavava ovo antes de fritar ou cozinhar o ovo. Ainda é necessário fazer isso? Muito se discutiu sobre isso até durante a pandemia. Sim. Em relação à lavagem de alimentos, né, a gente deve fazer uma lavagem geral para qualquer tipo de alimento, né, mas não existe evidência científica que comprove que a gente precisa fazer uma lavagem excessiva a ponto de eliminar a transmissão do Covid. Né? A gente deve lavar os alimentos para evitar a transmissão de vírus, de parasitas, de bactérias, tá? Mas uma lavagem que pode ser feita de forma simples em casa, lavar as folhas, por exemplo, em água diluída em água oxigenada, né? Isso é importante, deixar ali 5, 10 minutos, lavar as frutas com sabão normal, tá? Mas nada muito além disso. E quando a gente fala dessas complicações, né? Quando a gente fala das complicações que a diarreia pode causar, a gente está falando de quais doenças, quais são os riscos? Bom, uma diarreia persistente. É nesse caso, né? Lembra, no início do programa a gente falou, a diarreia normalmente, o organismo dá conta dela, é aquele mal-estar, aquele constrangimento ali, mas em uma semana ou menos que isso, tudo se resolve, né? Mas quando passa de uma semana, a gente definiu aqui 10 dias, né? Mais ou menos de 10 a 14 dias. Sinal de alerta ligado. Isso. Então, para essas diarreias que a gente chama de causa infecciosa, né, que são as causadas por vírus, bactérias, os vermes, né, para essa diarreia a gente espera aí uma melhora mais ou menos com esse tempo. Passado esse tempo, nós temos que começar em causas de diarreia diferente das causas infecciosas. Aí, nesses casos, a gente pode pensar em diarreia por causa de inflamação provocada por doenças autoimunes, uma diarreia por intolerância alimentar, uma diarreia que pode ser provocada pelo uso de medicações. Muitas medicações têm como efeito adverso importante a diarreia, tá? E pensar aí nessas causas alternativas e não só nas causas infecciosas. Com relação à intolerância alimentar, a gente já falou muito sobre isso aqui, a questão do leite. Nós já discutimos assim, né, que o leite que a gente toma hoje não é o leite que os nossos avós tomavam. Esse leite, ele tem vários outros componentes ligados ao que a ração da vaca, né, o tratamento ali para que o leite seja, né, saudável também, tem muitos outros componentes químicos e isso atrapalha um pouco o leite. E aí por isso faz sentido que em algum momento da vida a gente possa adquirir essa intolerância ou alergia ao leite? A gente tem vários tipos de intolerância alimentar provocada pelo leite, tá? A gente tem a alergia à proteína do leite, que acontece geralmente na primeira infância. Nesse caso, a gente não pode ter contato nenhum com leite. E a gente tem a intolerância à lactose, que é a intolerância a uma substância específica do leite, que geralmente acontece na idade adulta, tá? Para essas duas doenças, a gente tem a indicação de suspender o leite, ou no caso da intolerância à lactose, existe uma enzima que a gente pode tomar e essa enzima quebra essa partícula que o organismo não consegue quebrar. Tá? Então, são formas diferentes aí da intolerância ao leite. Mas para isso é uma investigação, né? Isso exige uma investigação médica, né? A gente não recomenda de forma nenhuma suspender alimentos por conta própria. É muito importante procurar um médico especialista para que seja investigado e visto se realmente a diarreia tem relação com a alimentação. Muito importante a doutora falar isso, porque num momento em que a gente vive com tantos regimes da moda, de uma hora para outra, a gente pode cismar de tirar o glúten, de tirar o leite ou lactose da rotina alimentar. O intestino pode, depois, quando volta, estranhar glúten, estranhar lactose, derivados de leite? Essa questão de retirar alimentos... Por conta própria? Por conta própria, isso é completamente contraindicado. Por quê? Porque os alimentos, eles têm nutrientes fundamentais, né, para a nossa sobrevivência. Então, retirar um alimento significa ter que repor esse alimento de outra forma, né? Esses nutrientes de outra forma, né? E o que a gente tem a intolerância à lactose e a gente tem as questões relacionadas ao glúten também, né? Muitas vezes tem pacientes que relatam dificuldade de alimentar com glúten, que pode ser simplesmente uma intolerância ou pode ser propriamente a doença celíaca. Importante diferenciar os dois, porque a intolerância ao glúten é algo, digamos, mais benigno, né? O paciente vai ter um mal-estar, são níveis. São doenças diferentes, na verdade.
né? E a doença celíaca, que é propriamente, né, aí a doença mais grave, é uma doença em que você não pode consumir glúten de forma nenhuma. E para essa doença, sim, é importante a gente ter muita atenção à contaminação cruzada. O que eu quero dizer? Alimentos que tenham, mesmo que uma porcentagem muito pequena de glúten, eles podem ser muito lesivos para esse paciente. Esse paciente vai ter consequências muito graves do uso do glúten. Ele vai precisar prestar atenção e ler rótulo, né? Prestar atenção em tudo isso. O que eu estava falando da graduação é que a intolerância, principalmente à lactose, ela tem níveis diferentes, maiores ou menores, né? E a alergia não, é uma coisa que já, poxa, alergia, um carimbo ali, né? E quando a gente tira por conta própria, é claro que alguma coisa ali pode ter uma reação até positiva. Parei com glúten, parei com lactose. Mas é para sempre? Vai ser para o resto da vida? Talvez não. Quando volta, o organismo leva aquele choque, né? Pode levar aquele susto, né? O que é isso que eu não conheço? Toda essa avaliação e essa indicação de suspensão ou não do alimento, ele deve ser feito por um médico, tá? Esse é um ponto fundamental, né? E uma vez que o paciente tira por conta própria, muitas vezes fica até difícil a investigação desse diagnóstico. Então, por isso, é importante que não tire. Por exemplo, a doença celíaca, só para exemplificar aqui, se a gente faz a pesquisa dela com o paciente já tendo suspendido o glúten, a gente não vai conseguir diagnosticar. Então, a gente tem que pedir ao paciente para voltar a usar o glúten e aí sim fazer a nova pesquisa. Para ver se tem algum problema. A doença celíaca, muitas vezes, tem um diagnóstico difícil, né? Sim, é um diagnóstico muito difícil. Em geral, as diarreias crônicas, né, elas exigem uma avaliação mais ampla. Exames mais amplos, uma anamnese muito bem selecionada, uma conversa longa com o médico, para que a gente possa diagnosticar e aí sim orientar ou não a suspensão de algum alimento. Eu te perguntei quando a gente estava conversando no estúdio sobre H. pylori, que é uma bactéria muito comum, praticamente metade da população mundial, né? Ela tem muitas implicações com refluxo, com indisposição, azia, né? Com o intestino, ela já não vai alterar tanto? Ela não vai provocar uma diarreia? Não existe relação de diarreia com presença de H. pylori. A gente sabe que o H. pylori, que é uma bactéria que habita ali o estômago, o início do intestino, ele provoca muito essa sensação que você falou. Mal-estar, né? Sensação que a barriga está inchada, azia, mas a diarreia propriamente não existe relação. Sim. Bom, então o que fica aqui de preciosidade desse bloco falando sobre diarreia é a atenção à higiene, à alimentação. Se tem algo que a gente aprendeu com a pandemia, foi a importância de lavar as mãos, né? Vocês médicos já sabiam disso há muito tempo, né? Quanto é importante, quantas doenças a gente evita lavando as mãos, né? Acho que para falar de prevenção, a gente, para começar, tem que falar de lavar as mãos, né, doutora? Sim, com certeza. Uma medida simples, né, que pode evitar quadros aí muito graves. Para as crianças também, fundamental. Atenção aos alimentos. A gente vive num país tropical, com muito calor, embora a gente está gravando aqui durante o inverno de Belo Horizonte, que nem tão frio é assim, né, doutora? Não está tão frio, mas atenção a isso, armazenamento dos alimentos, né? Para evitar essa questão da diarreia. Sem automedicação, outro ponto importante, e atenção aos 10 dias. 10 dias são importantes ali. Até 10 dias a diarreia precisa se resolver. Senão é preciso procurar um médico. Exatamente, isso é fundamental, né? E sempre lembrar que além desses diagnósticos que a gente falou, da diarreia infecciosa, da intolerância alimentar, a gente pode ter outras doenças autoimunes, doenças inflamatórias no intestino que pode provocar diarreia, os medicamentos, a gente pode ter vacinas podem provocar? Adversos pode ter como uma consequência, mas é uma diarreia em geral que a gente chama de autolimitada, ou seja, ela se resolve com poucos dias. Alguns tipos de vacina podem provocar isso, então o diagnóstico da diarreia é um diagnóstico muito amplo, né? A gente pode ter várias afecções provocando a diarreia, não só as diarreias infecciosas. Não só as infecciosas, mas várias. É uma manifestação, né, do organismo, mas é também de limpeza, é também de autocuidado, o organismo se refazendo, né, doutora? Isso. E por isso também, outra coisa importante do nosso episódio aqui hoje é a hidratação, porque a diarreia está buscando água emprestada ali. De onde vem essa água? Vem dos tecidos, vem de todo lugar do corpo, né? A diarreia expolia,
né? Ela retira toda a água que é tão fundamental para o nosso organismo. Mas não é emprestado? Ela não vai devolver não, né? Ela não vai devolver, né? Retira toda essa água e Olha que legal, elimina. a diarreia expolia, ela toma, ela vai lá, tá, tira. Isso. Isso, coitadinhos, emprestam lá, né? Todo mundo empresta para o intestino. E por isso a gente precisa entender a importância da hidratação. Já falamos aqui, soro, sempre o soro fisiológico, Sim, que vende nas farmácias. Isotônico não é recomendado, água de coco só um pouquinho, soro caseiro de jeito nenhum. A gente chama de soro de reidratação oral. Soro de reidratação. Não soro de fisiológico. reidratação oral, que vende nas farmácias. Tem sabor, né? Tem. Pode ter sabor, né? Para melhorar aí a aceitação, principalmente em crianças, isso é muito importante. Tem de baunilha, tem sabores variados. É isso, doutora. Muito obrigado. Doutora Juliana Papatella, médica gastroenterologista e preceptora do Hospital Felício Roxo. Grande abraço ao pessoal lá do Felício Roxo. Muito obrigado pela sua colaboração aqui conosco, sua gentileza, sua atenção. Valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre obesidade infantil. Os números são assustadores. É uma projeção para décadas futuras que assusta muito, situação que preocupa não só aqui no Brasil, mas o mundo todo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso.